Obrigado e boa tarde e obrigado pela presença de todos. Então, a sistematização do projeto de residência familiar, ela envolve o projeto arquitetônico, que é o principal instrumento que reúne as decisões que definirão as características da edificação que se almeja construir, e, no caso da habitação, há um conjunto particular de definições que devem ser levadas em considerações. Então, dessa forma, a sistematização ela se torna um caminho natural para aumentar a qualidade dos projetos. O processo de projeto arquitetônico pesquisado é focado na residência unifamiliar, que são representados por uma única unidade habitacional em um lote. E elas podem ser classificadas entre as categorias de acordo com a sua área construída, como R1B, que é padrão baixo, R1N, que é padrão normal, e R1A, que é padrão alto. Então, os diferentes padrões de residências familiares, eles podem demandar, em maior ou menor grau, diferentes especificidades de projeto, uns em relação aos outros, porém, no que tange o processo de projeto de base arquitetônico, entende-se que o fluxo de atividades ele é o mesmo para todos, não havendo uma necessidade de diferenciação de acordo com o padrão. E, de forma elementar, o processo de projeto arquitetônico é a transformação da informação na ação. As decisões de projeto são feitas baseadas nas interações entre o conhecimento do arquiteto com as informações recebidas sobre uma problemática específica de outro projetista ou de outras áreas envolvidas no processo de projeto, tanto do cliente, de autoridades regulamentadoras, de grupo de usuários, do edifício, entre outros. Então, o arquiteto ele necessita de informações adequadas e claras para poder tornar as decisões mais apropriadas dentro de um universo de alternativas possíveis. E, apesar da constante evolução tecnológica das últimas décadas e das inúmeras pesquisas sobre essa temática nos meios acadêmicos, ainda ocorrem muitas falhas durante o processo de projeto de edificações, sendo as principais delas a ausência de planejamento e formalização, problemas de comunicação, falta de compatibilização, informalidade e o baixo nível de informações e detalhes. As principais consequências resultantes dessas falhas são um aumento do número de retrabalhos, um desperdício de recursos, uma baixa produtividade, uma menor qualidade dos resultados e atraso nos prazos e nos cronogramas. A expansão de atividades relacionadas aos exercícios de arquitetura nos últimos anos tem evidenciado a atuação do projetista em um mercado emergente. Segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no ano de 2021 foram realizados 96.881 serviços de arquitetura no estado do Rio Grande do Sul, o que representa um aumento de 12,97% em relação ao ano anterior. E desses registros, 35.194 foram relacionados a atividades de projeto, que corresponde a 36,32% do total. E mais especificamente na cidade de Santa Maria, o percentual de atividades de arquitetura relacionadas ao projeto chega a 42%. Ainda tem um outro dado do Instituto do Planejamento que vem percebendo uma disseminação crescente de condomínios horizontais nos últimos anos na cidade, e com isso, né, o aumento do número de lotes disponíveis para a elaboração de projetos arquitetônicos de residências unifamiliares. E o que evidencia, né, essa tipologia ser predominante no município, sendo que 29% do total de edificações cadastradas na prefeitura corresponde a casas, ou residências unifamiliares. Mas se a gente for ver esse dado relacionado à habitação, esse número é muito maior, porque entram nessa estatística vários outros tipos de edifícios que não são destinados à moradia. Então, o objetivo geral da pesquisa é sistematizar o processo de projeto arquitetônico de residências unifamiliares, com base no levantamento e análise de estudos e informações existentes sobre o tema, e um estudo de caso aplicado à cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, visando contribuir para melhorar a gestão por parte dos arquitetos e para que eles possam desenvolvê-lo de maneira eficiente e operacionalmente racionalizada. Os objetivos específicos são compreender o processo de projeto de edificação e como se dá a inserção do projeto arquitetônico neste, ressaltando a sua importância para o sucesso do empreendimento. E o segundo é compreender o processo de projeto arquitetônico de edificação por meio do estudo de referências na área, identificando as fases, atividades e ações necessárias ao seu desenvolvimento e gerenciamento. O terceiro é identificar as principais informações necessárias ao desenvolvimento e gerenciamento das atividades, nas diferentes fases do processo de projeto arquitetônico de edificações
residenciais e unifamiliares. E, por último, mapear o processo de projeto arquitetônico de residências unifamiliares, apresentando contribuições para o desenvolvimento do projeto de forma sistêmica e padronizada, mostrando o que deve ser feito, como, quando, por quem, as relações existentes e os momentos de compatibilização. Então, após apresentar os objetivos, eu vou fazer uma breve explanação relacionada ao referencial teórico que foi apresentado na pesquisa, inicialmente tratando sobre algumas definições iniciais, como a palavra projeto, que ela tem o seu sentido original nos vocábulos latinos pro, que é uma preposição que significa em frente, a favor de, e jetare, que é lançar ou arremessar, que faz uma referência a um planejamento futuro ou uma antecipação do que se planeja concretizar. Já no âmbito da construção civil, o projeto é um processo ou serviço responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e transmissão das características físicas e tecnológicas necessárias para a construção de uma edificação. E o processo de projeto ele pode ser compreendido como um conjunto de ações e decisões vinculadas ao projeto, ou seja, ele abrange uma visão ampla que busca explicitar as sequências de atividades que são desenvolvidas em cada uma de suas fases. Com isso, a gente há dois conceitos diversos e complementares que podem ser abordados nos projetos arquitetônicos. E o primeiro é denominado conceito estático, que deriva do substantivo projeto, e faz uma referência a um produto final, que é constituído pelos elementos de representação do projeto. Então, ele visa atender às necessidades da fase de execução. E o segundo conceito é o conceito dinâmico, que faz referência ao verbo projetar, e ele é visto como processo, que nada mais é do que o conjunto de atividades distintas e coordenadas desenvolvidas para gerar um produto. Então, o gerenciamento de projetos é a aplicação do conjunto de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas apropriadas para seu desenvolvimento, capaz de padronizar o processo de projeto. Então, um sistema de gestão ele exige que o conhecimento seja formalizado e documentado por meio da modelagem de processos, o que significa que é identificar todos os insumos que fazem parte do panorama de desenvolvimento do produto e entender as suas interrelações, as procedências e os contextos em que ele está inserido. Então, buscando essa compreensão e sistematização, a partir dos anos 90, diversos autores elaboraram modelos para o processo de projetos de edificações e, apesar das primeiras publicações apresentarem mais de 2 décadas, eles ainda são muito relevantes na literatura nacional, pois apresentam soluções e discussões para os problemas persistentes e ainda atuais. Então, para melhorar a compreensão e a visualização do processo de projeto integrado de edificações, os diversos mapeamentos apresentados pelos autores que pesquisaram essa temática foram sintetizados nessa figura. E, a partir dessa visualização, pode-se constatar a similaridade entre eles, sendo que, essencialmente, apresentam uma estrutura comum, com algumas pequenas diferenciações de nomenclaturas e algumas especificações advindas do foco da pesquisa de cada autor. E, conforme proposto na tese de Romano, 2003, dividiu-se o processo em 3 grandes momentos, que foi denominado de pré-projetação, projetação e pós-projetação. E essa divisão ela é adotada durante toda a pesquisa e também no mapeamento que vai ser apresentado posteriormente. Sendo que a pré-projetação corresponde ao planejamento do empreendimento e ele antecede a elaboração do projeto propriamente dito. E aqui também, nessa figura, foi marcado o início da participação indicada por cada um dos autores do arquiteto dentro do processo de edificação. Como a gente pode ver, ele varia de acordo com cada um dos modelos, sendo que alguns a participação se dá desde o início, em outros a partir da necessidade de estudo de viabilidade, e outros já indicam a participação somente na fase de projetação. E que a projetação é destinada à elaboração e desenvolvimento de todos os projetos necessários para a produção da edificação, e por último, a fase de pós-projetação, que relaciona-se à construção e utilização da edificação.
Então, o projeto arquitetônico é um conjunto de informações para obter a melhor solução para a construção de uma edificação. Ao projetar uma edificação, o arquiteto, além das funções da edificação, do seu uso, das suas relações com as necessidades do usuário, dos materiais, das técnicas construtivas e de vários outros elementos, ele também deve contemplar aspectos relativos a prazos, aos custos, à racionalização construtiva, à construtibilidade, à sustentabilidade, à atualização normativa e também das tecnologias que estão envolvidas. Nessa pesquisa são analisados, utilizados como referência, 3 documentos que tratam sobre o processo de projeto arquitetônico, sendo que 2 deles são no âmbito nacional. O primeiro, a NBR 16636, 2 de 2017, que trata sobre a elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos, e tem como principal objetivo estabelecer os procedimentos gerais e diretrizes para o desenvolvimento de serviços especializados de projetos arquitetônicos. O segundo, o Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo de 2019, que ele faz parte de uma coletânea com outros 13 manuais de escopo de diferentes áreas e serviços, desenvolvidos por diversas entidades representativas relacionadas a projeto e construção no Brasil. E o terceiro, uma referência internacional com o plano de trabalho desenvolvido pelo Instituto Real de Arquitetos Britânicos, que é um tradicional modelo que foi apresentado pela primeira vez em 1963. Desde então, ele tem recebido atualizações para refletir as tendências de mudanças nas abordagens de projetos e se adequar às atividades dos arquitetos. Então, como a norma ela foi tomada como base, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que o processo que ela apresenta foi o que baseou o mapeamento. E uma vez que a elaboração de projeto arquitetônico pela a segunda norma, ela apresenta para cada uma dessas etapas que ela lista as informações de referência a serem utilizadas para o desenvolvimento da etapa, as informações técnicas a produzir e os documentos técnicos a serem apresentados, caracterizando assim as saídas ou os resultados de cada etapa. E ela se divide em 2 fases, a primeira chamada de preparação e a segunda denominada de elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos. Também foi feita uma figura comparativa para melhor visualização entre os 3 modelos, onde pode-se perceber que, apesar de não existir um consenso sobre as fases do processo do projeto arquitetônico, nota-se uma estruturação comum dos diferentes modelos apresentados, evidenciando-se assim a sequência de aprimoramento e evolução das definições de projeto durante o andamento do processo. Então, a proposta de sistematizar o processo de projeto arquitetônico ele pode ser visto como uma maneira de aproximar ações de concepção arquitetônica com ações de gerenciamento de projetos. Entende-se assim que, para que ele ocorra de maneira otimizada e fluida, é necessário que as suas fases, as suas etapas e as atividades elas sejam devidamente definidas e detalhadas, seguindo um procedimento para seu desenvolvimento de forma integrada e simultânea, através de sistemas de gestão que possibilitem avaliá-lo e aperfeiçoá-lo de modo contínuo, tendo sempre em vista a qualidade do produto final, que seria a edificação. Para a representação do mapeamento, foi adotada a notação BPMN, que é uma representação gráfica considerada de fácil interpretação e representação do processo de projeto, que ela comunica de forma clara e precisa as suas etapas e os agentes que estão envolvidos. Isso é possível por um meio de conjunto de símbolos desenvolvidos para modelagem, os quais descrevem eventos, fluxos de atividades e mensagens, bem como a ordem de ocorrências dos acontecimentos. Então, os objetos de fluxos eles podem ser divididos em 3 tipos, e o primeiro deles é representado por um retângulo, que apresentam as atividades que indicam os trabalhos que devem ser executados. No caso do mapeamento apresentado, ele pode ser de 2 tipos, os relacionados ao gerenciamento do processo de projeto, indicado no texto, os relacionados ao projeto, que são esses na cor preta, e os relacionados ao gerenciamento do processo de projeto, que são os indicados na cor vermelha. E o segundo tipo de objetos de fluxo, eles são representados por círculos, que são os eventos que indicam um acontecimento externo que tem influência no curso do processo.
Geralmente tem uma causa, que pode ser um gatilho, ou um impacto, que seria um resultado. E por fim, o terceiro tipo de objeto de fluxo são os gateways, que eles são representados pelos losangos, e eles permitem controlar a divergência e a convergência da sequência do fluxo de um processo. E assim determinarão a ramificação, a bifurcação, a fusão ou a união de caminhos. Temos também os objetos de conexão, que eles são representados por setas que indicam o fluxo do processo, que podem ser os fluxos de sequência, indicando a ordem que as atividades são executadas. Um fluxo de mensagens, indicando quais as mensagens que fluem entre os dois processos ou piscinas. E, por fim, o fluxo de associação, que conecta os artefatos com os objetos de fluxo. Os artefatos eles são utilizados para incluir informações importantes ao processo, podendo ser através de documentos, que são dados de entrada e saída, ou informações a respeito de determinado evento ou atividade, de modo a fornecer documentação adicional ao esquema. No mapeamento apresentado do projeto arquitetônico, eles podem ser de 3 tipos. O primeiro representa os documentos relacionados ao projeto, propriamente dito, gerados durante a atividade. O segundo, com texto na cor vermelha, ele representa os documentos gerados, mas relacionados ao gerenciamento do processo. E, por fim, os documentos em cinza, eles representam aqueles utilizados no processo, porém, eles são gerados fora das atividades do processo, são vindos do ambiente externo. Outro artefato apresentado no mapeamento são indicados por meio de quadros laranjas ligados a alguma atividade, sempre relacionados a um documento auxiliar em anexo e que trazem contribuições para a realização dessa atividade. Esses documentos eles foram elaborados por meio da compreensão do processo de projeto realizado ao longo da pesquisa, por adaptação de documentos desenvolvidos por outros autores e obtidos por meio da compilação do referencial teórico utilizado. Então, para melhor compreensão dos documentos, esses foram classificados em 3 categorias, de acordo com o tipo de informação que eles contêm, podendo ser listas, checklists ou diretrizes. Já as piscinas e raias, elas representam um processo e seus participantes. A piscina seria essa caixa que representa cada uma das fases e que ele possui várias raias que simbolizam os papéis e áreas de responsabilidade no processo. Assim, as piscinas, no caso do mapeamento feito, elas se dividem em 6 raias, que abrigam as atividades indicadas para cada agente interveniente no processo de projeto de residências unifamiliares. No entanto, nem todos os participantes atuam diretamente em todas as fases. Então, nesses casos, as raias elas são representadas e minimizadas na cor cinza. Aqui a gente tem os agentes que não atuam no processo de projeto arquitetônico mapeado, que seguem sempre a seguinte ordem nas raias, como o conselho do condomínio, os arquitetos, projetistas complementares, o cliente, construtor e os órgãos públicos. Então, sobre o processo de projeto arquitetônico apresentado em familiar, ele foi dividido também em 3 macrofases. A macrofase de pré-projetação ela é dividida em 2 fases, sendo a fase 1 a iniciação, que inclui a montagem do plano de projeto, com as definições que orientarão a elaboração do projeto até a sua finalização. A fase 2, denominada preparação do projeto arquitetônico, que é destinado ao recolhimento de todas as informações essenciais para o desenvolvimento do projeto e a sua análise de viabilidade. Na macrofase de projetação, a gente tem a divisão em 4 fases, que seriam a fase 3 do estudo preliminar arquitetônico, que envolve as primeiras definições do projeto. A fase 4, o anteprojeto arquitetônico, que é destinado a projeto arquitetônico, que relaciona ao refinamento da fase anterior. A fase 5, que é o projeto legal arquitetônico, que é destinado à aprovação nos órgãos competentes. E a fase 6, que é o projeto executivo, que abrange a representação das soluções definitivas de projeto. Já na pós-projetação, foi dividido em 2 fases. A fase 7, denominada acompanhamento da construção, que compreende a assessoria do arquiteto à materialização da edificação. E a fase 8, que é o acompanhamento da utilização,
no qual serão analisadas as soluções adotadas no projeto a partir do uso e manutenção da residência pelo cliente. Então, detalhando agora o mapeamento da primeira fase, a iniciação, foi a primeira fase mapeada do processo de projeto arquitetônico e as atividades nelas contidas são ligadas unicamente à gestão e planejamento do seu desenvolvimento. Essa fase ela é dividida em tem início após a contratação do arquiteto pelo cliente, e ela é dividida em 3 atividades que podem ocorrer de maneiras simultâneas, porém de forma integrada. Sendo uma delas a definição do escopo do projeto, que deverá resultar em um documento descrevendo a justificativa e os objetivos do projeto, as suas restrições, o que será desenvolvido, no caso, as características da edificação e os resultados esperados para cada fase do processo de projeto. A outra atividade é a definição do cronograma, que estabelecerá as metas de duração e prazos para as fases e atividades. E é recomendado que, para estipular o tempo necessário do desenvolvimento do projeto, que sejam usadas informações obtidas pelas experiências anteriores, podendo ser analisadas podendo ter uma visão mais especializada, efetuando-se alguns ajustes necessários. E, por fim, a definição da matriz de responsabilidade, que determinará quem serão os responsáveis pela realização das atividades em cada fase do processo de projeto, e com isso é possível garantir que todos os membros da equipe sejam cientes do que fazer e quando fazer. Então, é fundamental que todas as definições e os documentos resultantes dessas atividades estejam bem definidos para avançar para a próxima fase. E contudo, uma vez que o processo ele é dinâmico, ele pode haver alterações de escopo, cronograma e também dos responsáveis, e toda vez que isso ocorrer é necessário que se façam as devidas atualizações e que essas informações sejam passadas para os demais participantes. A segunda fase do processo de projeto mapeado é a preparação, que ela contém as primeiras atividades relacionadas ao conteúdo que guiará o andamento do restante do processo de projeto. E essa fase ela abrange 2 momentos distintos, que seriam o primeiro voltado a levantar as informações iniciais do projeto, e o segundo para a realização dos estudos de viabilidade do projeto. Os intervenientes que atuam diretamente nessa fase são os arquitetos e os órgãos públicos, e inicialmente o fluxo ele pode ser dividido em quatro atividades paralelas, sendo a primeira, que é a análise das leis e normas pertinentes ao projeto que se pretende elaborar e que influenciarão nas tomadas de decisões e nas soluções de projeto. Ao final do estudo, deverá ser gerado um relatório preliminar desse estudo, pontuando os principais condicionantes encontrados para o local da implantação da edificação, bem como a data consultada e a procedência das informações coletadas. Aqui é apresentado o primeiro documento auxiliar, que é o documento 2.1, que apresenta uma lista com as principais leis e normas a serem consultadas e que influenciarão no desenvolvimento de projetos arquitetônicos de residências familiares na cidade de Santa Maria. Em caso de lotes que fiquem sejam em condomínios fechados, eles devem também avaliar a legislação própria de cada um deles. Dando seguimento, temos a próxima atividade, que é analisar em loco o lote, que tem como objetivo orientar o projetista em relação aos condicionantes locais que possam ter influência na concepção da edificação, tais como o padrão urbanístico e arquitetônico do entorno, tendências de desenvolvimento para a área, as condições de tráfego, os visuais, os dados geoclimáticos e ambientais, entre outros. Essa análise ela pode ser composta por croquis ou esquemas que descrevam com detalhes essas informações, além de fotos e vídeos do lote e do entorno. A terceira atividade apresentada é a elaboração do programa de necessidades, que consiste na obtenção das informações referentes aos requisitos do cliente. Muitos arquitetos eles denominam essa atividade como briefing, e ela pode ser descrita como um conjunto sistematizado de necessidades
humanas, socioambientais e funcionais do contratante, objetivando a materialização do projeto. E existem diversas maneiras de extrair essas informações. Geralmente essa troca pode se dar por meio de entrevistas, conversas, questionários ou dinâmicas individuais ou em grupo, mas configura-se como um processo subjetivo, uma vez que o projetista deve sintetizar as informações de modo que o conjunto de ideias, desejos e anseios do cliente possam definir os caminhos para o desenvolvimento do conceito e soluções do projeto. Então, os principais temas que devem ser abordados no programa de necessidades, eles foram elencados no documento auxiliar 2.2, que são esses temas que devem ser abordados com o cliente durante essas dinâmicas. E ele foi dividido em 3 aspectos, que seriam os humanos, relacionados ao cliente, as suas necessidades, o uso da edificação e a percepção. Os ambientais, relacionados ao local de implantação do projeto, e os tecnológicos, relacionados à forma ou aos meios e métodos disponíveis para a execução da edificação. E, por fim, a análise da documentação existente referente ao local, que também é uma outra atividade indispensável, sendo que alguns documentos legais necessitam ser analisados por conter informações importantes para a realização do projeto. O primeiro deles que a gente pode destacar é o espelho cadastral do PTU, que apresentam os dados do imóvel nos órgãos públicos responsáveis e que ele é necessário depois para a aprovação do projeto legal. Outro documento é a matrícula do imóvel, um documento que individualiza, né, cada imóvel, e ele inclui informações essenciais de identificação jurídica. E também temos o levantamento topográfico do terreno, normalmente realizado por um profissional habilitado, uma empresa contratada para esse fim. E esse arquivo ele contém informações básicas, como as medidas, as coordenadas geográficas do terreno, planaltimetria, o mapeamento da vegetação, dos córregos, dos rios, áreas de proteção, infraestrutura e vias limítrofes. Por fim, esse levantamento topográfico deve ser comparado com as informações da matrícula do terreno. Caso ele seja em conformidade, segue depois para subsidiar a elaboração do estudo de viabilidade, ou caso haja alguma divergência, essa matrícula precisa ser retificada, que é um processo que muitas vezes pode ocorrer até no próprio cartório, para depois ela servir também para as próximas etapas. Então, caso o lote que vai ser desenvolvido o projeto tenha alguns dos seus limites às margens de rodovias ou ferrovias, também se faz necessário o pedido de informações de alinhamento rodoviário, que daí pode ser, dependendo se é uma rodovia federal ou uma rodovia estadual, o órgão em que ele vai ser requisitado. As informações necessárias para protocolar essa requisição são apresentadas no documento 2.3, que apresenta um checklist com as informações dos documentos exigidos e das maneiras de como fazer, como protocolar o pedido. E os alinhamentos gerados, eles fazem parte da documentação básica necessária para a elaboração do projeto arquitetônico, e eles também são exigidos no caso do pedido de informações urbanísticas, que é outro documento necessário. Caso o lote ele não necessite desse alinhamento de informação da área, deve ser pedido diretamente, ou caso necessite após a obtenção desse primeiro alinhamento. Então, as informações urbanísticas, ele é um documento que contém informações quanto ao zoneamento, alinhamento, infraestrutura básica existente, áreas restritivas de proteção do aeródromo, por exemplo, e demais elementos presentes no terreno. E também foi elaborado um documento auxiliar, o documento 2.4, que apresenta o checklist com, com a documentação exigida para o pedido de informações urbanísticas na Prefeitura de Santa Maria, e que posteriormente, deixa eu voltar aqui, esses documentos que são resultantes daqueles são exigidos na fase de processo legal para aprovação do projeto.
Então, todas as informações e documentos preparados, analisados nas atividades precedentes, eles convergem para a elaboração do estudo de viabilidade, que se destina a analisar e avaliar as informações levantadas e com isso selecionar e indicar as melhores alternativas para a concepção arquitetônica da edificação. De acordo com essa definição, o estudo de viabilidade embasa a concepção da edificação, objetos da fase de projetação, agregando todas as informações levantadas na preparação e apontando um ou mais caminhos que devem ser abordados no desenvolvimento da próxima fase. Então, as informações mínimas que esse estudo deve conter são apresentadas no documento 2.5, que apresenta os documentos necessários para a elaboração e os produtos gerados, sendo que são plantas esquemáticas da implantação, do pavimento e cortes longitudinais e transversais, tudo em nível esquemático. Então, durante a avaliação da viabilidade do projeto, isso pode necessitar de ajustes por diversas razões, tal como a incompatibilidade do programa e necessidades com o lote ou entre os condicionantes previamente levantados. Então, somente após fazer essa validação é que o processo pode seguir para a próxima fase, que é a primeira fase da projetação, que é a fase 3 do processo de projeto, que é denominado estudo preliminar arquitetônico. Essa fase ela é responsável pelas primeiras definições da edificação que se almeja construir, por meio dos primeiros lançamentos e dimensionamentos dos conceitos do projeto, de modo que seja possível compreender a configuração pretendida para a edificação. E o único interveniente é o arquiteto, e a elaboração do estudo preliminar arquitetônico ele deve ser baseado nas informações coletadas na fase anterior, o que demanda e evidencia a importância de gerenciamento e coordenação das informações, de modo que todos os dados sejam claros e de fácil acesso. Então, a documentação resultante da atividade de elaboração do estudo preliminar arquitetônico, ele também deve seguir algumas diretrizes que são apresentadas no documento 3.1, que também apresenta os documentos necessários para a elaboração e os produtos gerados. São plantas de implantação, plantas dos pavimentos, cortes transversais longitudinais e fachadas, tudo isso contendo algumas diretrizes mínimas para cada um deles. O estudo preliminar arquitetônico necessita passar por uma atividade de verificação pelo cliente, e isso ocorre através de uma reunião de apresentação, cujo o formato e os itens que serão apresentados podem variar de acordo com a metodologia de trabalho adotada por cada arquiteto. Porém, essas informações e essas ponderações dadas pelo cliente, elas devem ser documentadas por meio de uma ata de reunião, que deve servir para retroalimentar o programa de necessidades, por meio da análise das percepções do cliente em relação ao projeto apresentado e essas expectativas foram atendidas ou não, e de que modo as informações recebidas nas fases de preparação foram traduzidas e fundamentaram as soluções de projeto. Então, o cliente ele poderá ou não aprovar o conceito e as soluções arquitetônicas desenvolvidas, e caso ele não aprove, essas soluções elas precisam ser revistas, podendo, inclusive, voltar para a fase de elaboração do estudo preliminar e repetindo-se assim o processo de apresentação. Uma vez que o processo ele é aprovado, se elabora o termo de aprovação da fase, e com isso, ela pode ser concluída e também, ao final, pode-se enviar o projeto para o orçamento dos projetos complementares. A fase seguinte é a fase 4, que é um anteprojeto arquitetônico. Durante o anteprojeto, que as informações técnicas de detalhamentos iniciais do projeto arquitetônico são produzidas, compreendendo todos os elementos da edificação, tanto internos como externos, e os componentes construtivos e materiais de construção relevantes. A principal definição do anteprojeto é garantir que cada espaço da edificação seja definido de forma conclusiva, permitindo assim o desenvolvimento adequado e independente dos projetos complementares.
Os intervenientes que participam do fluxo de projeto nessa fase são os arquitetos e os projetistas complementares. Então, a contratação dos projetistas complementares ela pode ocorrer até essa fase, e a partir disso também podem ocorrer as atividades de apresentação do projeto arquitetônico, para que se tenha uma possibilidade de uma melhor compreensão e a possibilidade de esclarecimentos de eventuais dúvidas de que outros profissionais possam ter em relação a ele. Também deve ser apresentados o processo projetual e a forma como as informações serão trocadas entre os participantes. Os projetistas complementares elaborarão o projeto preliminar complementar, e os resultados desse devem ser compatibilizados com o projeto arquitetônico. A compatibilização é necessária para verificar as interações entre os diversos projetos elaborados para uma determinada edificação, através da sobreposição, com o intuito de identificar incoerências e interferências que possam ser problemáticas para a sua execução. Há várias maneiras de se realizar a compatibilização dos projetos. Atualmente, a metodologia BIM é o principal meio para isso, uma vez que permite aos projetistas trabalharem de forma simultânea e interligada ao mesmo projeto. Jonathan, só um instantinho, o professor Márcio Fabrício caiu, eu acho, da conexão aqui. Nós temos que esperar só um minutinho. E aproveito para te dizer que tu tem só 10 minutos para finalizar as outras fases. Tá? Só verificar o que aconteceu. Mas caiu aqui. Josi, tudo bem? Para mim tá tudo bem aqui. Eu acho que só por uma questão de cortesia, né? Esperamos o professor retornar. Tudo bem, tudo bem. Hoje está sendo o dia. Hoje está sendo, mas a gente tem que ter paciência nesses dias. E o professor disse que a conexão dele estava boa. Deve ter sido algum problema de bateria, alguma coisa assim. A gente espera. Fábio, eu vou até pegar uma aguinha. Tá, pode pegar uma aguinha, a gente deixa. Vou aproveitar que... Respira, Jonathan, e aproveita e toma uma água também. Eu sei que é ruim cortar assim, Jonathan, mas tu segue mais ou menos da onde tu parou, tá? Tá. E não, daqui para frente, eu acho que tu não vai conseguir detalhar muito, porque tu não vai ter pouco tempo. Pois é, tinha dado certo ele. Eu sei, mas é que a gente acaba indo mais nos detalhes, Jonathan. Eu não tenho, deixa eu ver se o Márcio, eu não tenho WhatsApp, nada. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Pit stop, Helena. Enfim, para dar uma respirada. É isso aí. Tudo bem contigo? Tudo certo. Retomando, né? Primeira semana do ano, mas devagarito. É isso aí. Pior é que eu não tenho mesmo telefone do... O Jonathan respira fundo, que tá tudo bem. Tudo dá seu jeito, não fique nervoso. Sim, agora eu tô mais tranquilo. Isso! Depois que começa, a gente tranquiliza. Isso. E o mais difícil sempre é terminar o volume. Só o e-mail mesmo. Eu estava olhando aqui se eu tinha algum dado do professor de telefone, alguma assinatura de e-mail, mas
mas não tenho para poder ajudar. Eu mandei uma mensagem no e-mail para ele. Se eu puder ajudar de alguma forma, estou aqui. Vou dar uma... Obrigada, Helena. Fabi, eu vou mandar uma mensagem para Rosa, porque eu acho que ela faz um cadastro, não faz? Mas acho que não com telefone. Não? Não. Eu vou deixar gravando igual o Josi, não vou interromper a gravação enquanto a gente aguarda, né? Sabe que eu não me dei conta, eu podia ter solicitado algum tipo de contato, né? A gente, na verdade, seria interessante que tivesse. Olhou no teu e-mail se ele não escreveu? Eu acabei de mandar um e-mail para ele também, não, nem reescreveu e nem respondeu. Não tenho nem Instagram aqui também, estava vendo se eu... Lei de Murphy. Se tem algo que possa dar errado, né? Até perguntei, porque me botaram como suplente de uma banca na USP e eu tive que preencher um baita de um questionário. Ó, voltou. Nossa, o professor voltou. Desculpa, gente, pode continuar, eu li o trabalho, não tem problema. Não, nós paramos e a gente retoma. Nós vimos que perdemos. E eu não tinha outro contato. Eu mandei um e-mail, eu disse, vou verificar, porque deve ter acontecido alguma caiu coisa. a internet. Aí eu achei melhor desligar e ligar de novo, aí demora um pouco, mas... Não, tá tudo tranquilo. Na verdade, a maior pressa são os compromissos de vocês aqui, né? Não, eu tenho a tarde toda para a banca do Jonathan. Então, que por bom, mim não, mas também não quero atrasar vocês. Tá bem. Então, podemos continuar, Jonathan? Já o Jonathan respirou, tomou uma aguinha. Bom, eu também tomei uma água, porque eu desliguei a internet, sei que demora um pouco, então aproveitei e peguei uma água que eu tinha esquecido de trazer. Então, tá bem. Jonathan, podemos continuar, então. Então tá, porém, estava falando aqui, independente da forma escolhida para a compatibilização, são apresentadas algumas diretrizes no documento 4.1, que são alguns itens de projeto que devem ser observados na sobreposição entre projetos arquitetônicos complementares. Então, por fim, o processo de compatibilização ele gera um relatório que pode ser encaminhado aos projetistas complementares, pode, não deve, e também vai subsidiar, né, o desenvolvimento das atividades dos projetos. Então, também foi apresentado um documento 4.2, que traz as diretrizes mínimas para a elaboração do anteprojeto arquitetônico, que ele apresenta um conjunto de informações de resultantes da elaboração, apresentados na elaboração do projeto, com os produtos gerados como planta de implantação, planta de pavimento, planta de cobertura, cortes, fechadas, a memorial descritivo e as imagens. Por fim, né, após a elaboração, também se repete aquele circuito de validação com o cliente,
da mesma forma que aconteceu na fase anterior, podendo, né, sofrer alguns ajustes. Ainda está para ser aprovado. Depois disso, a elaboração do termo de aprovação da fase pode ser enviado para a construção e também para os projetos complementares, podendo seguir para a fase 5, que é a terceira apresentação e corresponde ao projeto legal arquitetônico, que consiste na etapa destinada ao licenciamento do projeto diante aos órgãos regularizadores. E, né, nesse caso, as soluções do projeto já devem estar definidas, uma vez que as alterações elas devem passar novamente pela avaliação dos órgãos. Então, a primeira atividade é reunir a documentação exigida para avaliação e posterior envio dessa documentação aos órgãos públicos, que eles vão analisar e vão avaliar se o projeto está conforme as leis ou não. Se eles não tiverem feitos os ajustes indicados, e com isso, os ajustes indicados ou não, ele segue para a finalização do trâmite. Também foi feito um checklist, que é o documento 5.1, com todas as informações e documentos necessários para iniciar esse protocolo. Depois, né, caso estiver tudo conforme, é emitida a certidão de aprovação. Também existem casos em que é necessária a supressão de vegetação no lote, que é um outro processo na Secretaria de Meio Ambiente, e caso seja necessário, também é apresentado um documento 5.2 com um checklist para esse processo. E também quando o projeto ele for desenvolvido em lotes dentro de condomínios, que ele tem que atender uma norma específica, ele pode também passar por uma avaliação de algum conselho ou de algum agente próprio do condomínio, que vai avaliar se o projeto ele está em conformidade com as regras ou não, emitindo também uma certidão de aprovação do condomínio. E com isso, com todas as certidões, ele pode passar para a fase 6, que é o projeto executivo, que é a última fase da projetação, e ela é destinada à concepção e representação final de todas as informações técnicas do projeto arquitetônico e dos seus elementos. Os intervenientes nessa fase são o arquiteto e os projetistas complementares. Então, o conjunto básico do projeto executivo arquitetônico ele é composto pela representação gráfica principal do projeto, aos moldes do que vem sendo desenvolvido nas fases anteriores, e ele é uma versão com maior grau de detalhamento do anteprojeto arquitetônico, mas segue as mesmas diretrizes que o anteprojeto. E o processo de compatibilização entre os projetos ele continua ocorrendo, uma vez que se aumenta o nível de detalhamento, e novas interfaces e incompatibilidades podem surgir. E também a próxima atividade seria elaborar os detalhamentos de elementos adicionais, que é um conjunto de detalhamentos específicos e diretrizes que são abordados no documento 6.1, que é um conjunto mínimo de informações resultantes da elaboração dos detalhamentos específicos de áreas, como áreas molhadas, de escadas, rampas, esquadrias, muros, piscinas, forros e pisos. Então, toda a documentação gerada nessas atividades, ela é reunida, formando, assim, o projeto completo de edificação, que, ao final, ela deve ser enviada para a equipe de construção, e também é recomendado que seja feita uma apresentação desses projetos através de uma reunião com todos os intervenientes, para um alinhamento e a preparação da construção, onde as eventuais dúvidas que possam surgir devem ser esclarecidas pela equipe dos projetistas. E, por fim, depois, né, após a projetação, após a conclusão de todos os projetos, inicia-se a construção da edificação, é a primeira fase da pós-projetação e o acompanhamento da construção por parte do arquiteto. Os intervenientes que atuam nessa fase do arquiteto, do cliente e o consultor, e as principais responsabilidades do arquiteto é o acompanhamento técnico da obra, que consiste na análise e avaliação da execução do projeto, assegurando que obedeça às definições e especificações técnicas que estão contidas neles. Então, a principal forma de acompanhamento da construção é a realização de visitas técnicas a obras que devem gerar um relatório, que nesse relatório deve ser
tem como objetivo registrar o acompanhamento da execução do projeto e deve conter pareceres sobre a qualidade geral da obra, e ele pode vir ilustrado com fotos, esquemas, diagramas, desenhos explicativos, e deve ser enviado para todos os interessados, como os clientes, a equipe de construção, e também enviado cópias práticas complementares quando for necessária a atenção deles. Durante as visitas técnicas também podem surgir a necessidade de adaptação ou sobreposição de soluções alternativas, e isso tudo deve ser, né, registrado e em consenso com o cliente, com os demais projetistas, e atualizado no projeto executivo arquitetônico. E durante toda a fase de construção, o arquiteto deve reunir informações pertinentes à elaboração do manual do usuário, o manual de uso, operação e manutenção da edificação, que deve conter as informações necessárias para orientar o cliente durante a utilização. As diretrizes mínimas para a elaboração desse manual consta no documento 7.1, que segue uma divisão recomendada com a apresentação, as garantias de assistência técnica, memorial descritivo, fornecedores, operação, uso e limpeza, manutenção e informações complementares. E concomitantemente à elaboração do manual do usuário, deve ser elaborado o projeto como construído, ou o as-built, que tem como objetivo documentar tecnicamente a apresentação do projeto conforme ele foi construído, abrangendo assim todas as alterações realizadas durante a obra. Então, após, né, a finalização da edificação, ela vai estar pronta para ser entregue ao cliente. E também cabe ao arquiteto entregar o manual do usuário, fazer uma apresentação da edificação e dos seus sistemas, elaborar o termo de finalização do projeto, e também pode ser aplicado uma avaliação de pós-ocupação imediata durante a entrega, e essas informações elas são analisadas e elas servem para retroalimentar o processo de projeto. E com isso a gente marca as atividades de projeto e entrega da edificação. Chegando na última fase do processo, do projeto arquitetônico de residência familiar, que consiste no acompanhamento da utilização da edificação pelo cliente. A fase de acompanhamento ela visa assegurar a operação e manutenção da edificação de forma satisfatória, garantindo que ela funcione conforme ela foi projetada. Então, a principal atividade é realizar uma segunda avaliação pós-ocupação, que pode fornecer dados importantes que auxiliem na melhoria contínua da prática projetual e das soluções arquitetônicas adotadas. Pode ser feito mais avaliações pós-ocupação, uma terceira, porém, num determinado intervalo de tempo pré-estipulado para que, né, possa, de fato, apresentar dados relevantes. Também podem surgir problemas relacionados à garantia do projeto, que devem ser solucionados pelos devidos responsáveis, e também pode né, precisar de decisões de projeto aqui. E os dados obtidos após essa solução e análise das informações, eles servem para retroalimentar o processo de projeto e, com isso, fornecer subsídios para qualificar o processo, inserindo-se um ciclo de aprendizado contínuo. Então, chegando às considerações finais, pode-se obter um panorama geral em relação ao projeto de edificações, mais especificamente no que tange o projeto arquitetônico de residências familiares, e também foi possível constatar as peculiaridades e as problemáticas do desenvolvimento desse tipo de projeto. Muitas dessas advêm da ausência de gerenciamento dos processos, e desde a concepção até a utilização da edificação. Ao arquiteto, cabe, além do processo intrincado de desenvolvimento do projeto arquitetônico, também coordenar as atividades que irão convergir para a correta execução da sua proposta, conforme ela tenha sido idealizada, levando em consideração as questões de eficiência, construtibilidade e qualidade da edificação. Também notou-se que os conhecimentos relacionados ao processo de projeto, ele encontra-se pulverizado em diferentes estudos, livros, normas, guias, entre outros, que apresentam colaborações importantes para o desenvolvimento do tema, porém não apresentam uma uniformidade capaz de que haja uma complementação e fluidez natural entre eles. Então, a partir disso, a dissertação apresentada, ela apoia-se no desenvolvimento de um modelo para a sistematização do processo de projeto arquitetônico, por meio de um mapeamento dos processos, permitindo assim uma visão global, de modo a explanar as macrofases, fases e atividades do processo projetivo arquitetônico, os responsáveis por executar as atividades, a sequência e as interações entre as atividades e as informações dos documentos de apoio.
Então, fica evidente a complexidade do processo de projeto arquitetônico e que a necessidade de desenvolverem novas pesquisas na área, assim como sugestões de alguns trabalhos futuros, como validar a sistematização apresentada na presente pesquisa por meio de explicação em estudo de caso prático, podendo agregar novas contribuições ou abordagens ao processo mapeado, realizar a sistematização e mapeamento de outras tipologias de projeto arquitetônico ou aprofundar partes do processo já mapeado, apresentando novas diretrizes, contribuições e documentos ao processo existente. Então, com isso, espera-se que a sistematização do processo de projeto arquitetônico de direitos familiares possa contribuir servindo como uma ferramenta auxiliar aos arquitetos, para que eles possam desenvolver as suas funções de maneira racionalizada, primando pela produtividade através da gestão e padronização, resultando assim em projetos mais concisos e qualificados. É isso, meu muito obrigado pela atenção de todos.